Bom dia, meninos e meninas. Eu espero que vocês estejam bem, assistindo a nossas aulas, colocando em dia nossas atividades. Nas aulas passadas, nós já falamos sobre a localização no espaço geográfico. Falamos do movimento da Terra, movimento de translação, movimento de rotação, movimento de rotação responsável por dia e noite, movimento de translação, as estações do ano, que leva 365 dias. Nós já falamos sobre a medição do tempo no espaço geográfico. Falamos também dos fusos horários, que no Brasil tem 4 fusos horários. Falamos sobre os equinócios, os solícios, tudo isso nós já falamos nas videoaulas. E hoje nós vamos falar sobre a Terra, planeta do Sistema Solar. Então vamos falar no capítulo 6 da Terra no Sistema Solar. Então, meus amores, nós vamos dar continuidade falando do universo e a Terra. Esse universo é o lugar onde está o nosso planeta, a Terra, e tudo isso pode ter começado a partir de uma grande explosão, aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, que pode ter formado esse universo. Existem várias teorias para a formação do universo. A mais conhecida é a teoria do Big Bang, que é essa teoria que é a mais aceita pelos cientistas. Eu coloquei também aí o conceitozinho de cosmologia. Cosmologia é a ciência que se ocupa do estudo da origem, evolução e estrutura do universo. Essa aí é a ciência que estuda o universo, a sua estrutura e a sua evolução e sua origem. É a cromologia. E o universo, esse universo é formado por estrelas e galáxias. O universo é formado por todos os corpos celestes no espaço. Estrelas, planetas anãs, satélites, asteroides e cometas, entre outros. E isso se deu segundo a teoria mais aceita entre os cientistas, que foi a teoria do Big Bang, a grande explosão. Depois da explosão, o universo se expandiu e se resfriou, provocando a formação de estrelas, planetas e galáxias. Os cientistas acreditam que o universo continua se expandindo. Isso é no que o cientista acredita, que o universo não parou depois da sua grande explosão. Ele continua se expandindo. As estrelas se agrupam em galáxia. Mas aí nós vamos se perguntar, e o que é galáxia? São vastos conjuntos de estrelas, gases e poeiras isoladas uns dos outros. Sistema composto por astros, diversos tipos de estrelas aglomeradas estelares, nuvens de gases e poeiras, como a Via Láctea, do qual o Sol faz parte. O universo é formado por inúmeras galáxias que se unem em grupo, sendo a Via Láctea a mais maciça. E a galáxia Andrômeda é a maior em dimensão. A Via Láctea tem a diâmetro 10 milhões de anos-luz. A sua espessura maciça é de 12 mil anos-luz e contém cerca de 200 milhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. Este, com todos os planetas que giram em seu redor, forma o Sistema Solar, que está localizado dos braços da Via Láctea, denominado Órion. Você observa aí a Via Láctea, essa fotografia, pela sua dimensão do universo. Os gregos são responsáveis pela expressão Via Láctea, por considerarem que as estrelas formam um caminho de leite que atravessa o cósmico. Então, quem deu essa denominação de Via Láctea foi os gregos, por acreditar que era um caminho de leite, que as estrelas eram um caminho de leite. As estrelas são astros com luz e calor próprio. Seu tamanho varia conforme a sua idade e estão tão distantes uma das outras que sua distância é medida em anos-luz,
que é a distância que a luz percorre em um ano. Por isso que é falado ano-luz, porque é a distância que a luz percorre em um ano. As estrelas são astros que possuem luz própria e cintilantes. São corpos luminosos que se formam a partir de uma aglomeração de nuvens de gás que posteriormente se contraem e aquecem, mas cuja estrutura interna é ordenada. Esses astros geram e emitem grande quantidade de energia, que nós podemos citar o Sol, pela sua grande quantidade de energia, sua grande concentração de energia. Por isso que é tão radiante, por essa concentração de energia, o Sol. No nosso universo temos os asteroides, que são corpos rochosos e metálicos, que giram em torno de uma estrela. Qual é essa estrela, meus amores? O Sol. Os asteroides também giram em torno do Sol. Não é só os planetas, mas sim também os asteroides, que giram em torno do Sol. São corpos celestes sólidos, de pequenas dimensões, relativamente às dos planetas, que gravitam, na sua maioria, entre Júpiter e Marte. Você pode observar nesse cinturão aí do sistema solar que os asteroides ficam entre Júpiter e Marte. Os cometas é um corpo celeste formado basicamente por gelo, rocha e uma cauda de partículas gasosas iluminadas pelo Sol. Então, nós observamos que os cometas têm cauda. Essas caudas são iluminadas pelo Sol. São astros de dimensões variáveis que se deslocam com velocidade superior às dos planetas, seguindo trajetórias excêntricas. Quando vocês verem a definição, é formado basicamente por gelo, rocha e uma cauda de partículas gasosas iluminadas pelo Sol, é cometas. São os cometas. O sistema solar é um conjunto formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela. Acredita-se que os planetas e os astros que existem nesse sistema surgiram a partir de uma porção de poeira e gás desprendido do Sol, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O sistema solar é um conjunto formado por uma pequena estrela, o Sol, à volta da qual gira permanentemente 8 planetas e outros corpos celestes, que eu havia falado para vocês. Um deles são os asteroides, que giram junto com os planetas, tais como os satélites, cometas e asteroides e matérias interplanetárias. Para além do Sol e da sua família, formada por 8 planetas principais, o sistema solar é constituído por planetas secundários, também denominados satélites, cometas e um grande número de asteroides. Primeiramente, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses são os primeiros planetas inferiores. Inferiores porque eles ficam mais próximos do Sol. Depois nós temos o cinturão que divide os planetas entre Júpiter e Marte, começando por Marte, Saturno, Urano, Netuno, que são os planetas exteriores. São os planetas exteriores, que ficam mais distantes do Sol. E o que são planetas? Planetas são massas de poeiras rochosas que não apresentam luz própria, diferentemente das estrelas. As estrelas apresentam luz própria e os planetas não. Eles recebem essa claridade vindo do Sol. Giram diretamente à volta do Sol ou em volta de outro planeta. Observando aí o sistema solar, observe que tem um cinturão aí de asteroides que divide os 4 planetas, primeiros 4, depois os outros 4. Primeiramente Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os que ficam mais próximos do Sol. Depois temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que fica depois dos cinturões de asteroides, que ficam mais distantes do Sol. Então, os 4 primeiros são conhecidos como planetas
interiores. Depois dos cinturões de asteroides, são conhecidos como planetas exteriores, que ficam mais distantes do Sol. Observe bem essa demarcação. Os planetas que vêm antes dos asteroides e os que vêm depois dos asteroides, que a gente vai cobrar isso na avaliação. Então, fiquem atentos, o que ficam antes e o que ficam depois dos asteroides. Nós observamos que o Sol está no centro do sistema, é uma estrela de quinta grandeza, e isso porque as estrelas têm brilhos diferentes, é esférico, de composição gasosa, com luz e calor próprios, e que possibilita a vida na Terra. Possui aproximadamente 5 bilhões de anos e uma temperatura em sua superfície de 6, graus Celsius. Para você observar a temperatura do Sol, 6,500 graus Celsius. A Terra fica referente ao Sol na terceira posição. Eu coloquei 2 sistemas solares aí, separados por cinturões. Cinturão interno de asteroides. Você observa aí a divisão do sistema solar e dos planetas. Nós também temos a definição de meteoritos, que são corpos celestes, sólidos de matéria interplanetar, com dimensões variáveis que colidem com outros astros. Provém geralmente da cintura de asteroides. A grande maioria dos meteoritos apresenta dimensões tão pequenas, por efeito do atrito com a atmosfera, ardem plenamente, deixando apenas um rastro luminoso. São, por isso, conhecidos como estrelas cadentes. Então, pessoal, desses planetas do sistema solar, o único que possui vida é a Terra. Lembrando, esse conjunto de corpos celestes, onde está situada a Terra, é composto, além do Sol, de 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides e planetas anões, todos na órbita do Sol. Os maiores são constituídos, quase em sua maioria, de gás e gelo, mas os pequenos são mais sólidos desses planetas. Quando esses asteroides eles conseguem entrar na atmosfera, acontece isso aí, como eu mostrei para vocês, uma cratera de impactos de um asteroide, Arizona, nos Estados Unidos. Aí forma essas crateras aí, quando esses asteroides conseguem entrar na atmosfera. Muitos deles só se fragmentam, entram na atmosfera e formam só um rastro de luz, que são conhecidos como estrelas cadentes. E na próxima aula nós vamos dar continuidade, falando da Terra, a sua história, o seu tamanho, o tempo geológico, as mudanças produzidas mais lentamente, mostrando etapas da história do planeta, que nós vamos estudar na próxima aula. Eras geológicas. Vamos dividir aí períodos e épocas da Terra. E até a próxima aula.